nós precisamos compreender que a Bíblia é formada por muitos livros. São 73, com seus respectivos autores sagrados, inspirados por Deus. Estes autores sagrados vão usar a cultura de sua época, a cultura em que eles estão inseridos, para escrever tais livros. E é evidente que cada um destes livros tem gêneros literários diversos. Às vezes, o mesmo livro, como é o caso de Gênesis, tem mais de um gênero literário. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis são altamente simbólicos. Por exemplo, os 2 contos da criação que citam o primeiro casal humano criado por Deus, Adão e Eva, tem o objetivo de mostrar que Deus é o criador de todas as coisas, que Deus criou tudo sendo bom e que fez os homens à sua imagem e semelhança. O nome Adão, por exemplo, e o nome Eva são simbólicos. Nós não sabemos os nomes originais desse primeiro casal, mas sabemos que eles existiram. Sabemos que tinham uma comunhão primitiva com Deus, que é narrada simbolicamente com Deus andando de mãos dadas com o homem no paraíso. Deus é espírito, foi se fazer homem lá na época de Jesus, com o próprio Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Os símbolos existiam, mas isso não significa que tais símbolos estão trazendo uma mentira. Não, o primeiro casal humano existiu, Deus criou todas as coisas, o primeiro casal tinha uma santidade original com Deus, e eles, por serem livres, quiseram dizer não a esta comunhão original, a esta santidade original, a que chamamos de pecado original. Outros livros são muito mais históricos. Outros são de louvores, como Salmos. Outros são de sabedoria. Os 4 evangelhos possuem um gênero literário completamente único, que é o gênero literário dos evangelhos. Ele é histórico? É histórico. Mas ele é focalizado na história da pessoa divina de Jesus e o seu anúncio. Portanto, não é somente histórico, ele é um evangelho. Justamente por ser um evangelho, por ter esse gênero literário completamente novo, nós precisamos entender algumas de suas características. Por exemplo, não tem simbolismo nos atos de Jesus Cristo, como alguns teólogos da libertação, como alguns falsos profetas e até ateus tentam mostrar para esvaziar a divindade de Cristo. Quando os evangelhos dizem que Jesus multiplicou os pães, ele não pediu que os apóstolos fossem até alguns daquelas pessoas que estavam o ouvindo para pegar um pedaço de pão aqui, um peixe ali, e formar um grande banquete partilhado. Os evangelhos deixam bem claro que havia uma quantidade reduzida de alimentos, 5 pães e 2 peixes, se não me engano, e somente com esta quantidade Jesus alimentou uma multidão de milhares de pessoas. E os evangelhos são claros, mostrando que ainda sobraram tantos cestos cheios. Existe a contagem numérica do que seria o resto deste milagre. O que sobrou não é uma multiplicação simbólica. Jesus realmente suspendeu as leis da física e multiplicou os pães. O fato de Jesus ter vencido a morte não significa
que foi a sua mensagem que perdura no tempo até os dias de hoje. A ressurreição de Jesus, na verdade, é a mensagem do Evangelho que se propaga ao longo da história, que sobreviveu à morte da sua origem, do seu profeta originário. As passagens são claríssimas. Jesus morre na cruz e 3 dias depois ressuscita. Ele mostra, inclusive, os dons de um corpo ressuscitado. Os textos históricos não bíblicos, inclusive, salientam que Jesus voltou à vida, como os textos históricos do historiador Flávio Joséfo. Aqui no Evangelho de hoje, nós temos Jesus Cristo curando as pessoas, mas esta cura não era psicológica, não era algo completamente movido por sugestão. Estas curas de Jesus Cristo não faziam os cegos passarem a enxergar, no sentido de que aquela pessoa estava cega simbolicamente e vivia no erro, e agora, graças à palavra de Jesus, aquela pessoa passou a enxergar e a viver conforme o Evangelho, simbolicamente falando. Não. Todas essas curas eram físicas, biológicas, e, evidentemente, havia a cura espiritual. Isso é tão claro que existe aqui também uma distinção, como no Evangelho de hoje, de cura física e também de cura espiritual, como, por exemplo, a libertação de uma possessão demoníaca. Diz uma parte do versículo 12 de Lucas 8, que mulheres haviam sido curadas de maus espíritos, se trata de uma cura espiritual, e de doenças, se trata de cura física. Portanto, meus irmãos, os evangelhos possuem uma riqueza de detalhes, não para serem considerados simbólicos, mas sim para demonstrarem o poder divino de Jesus Cristo. Tanto que existem passagens, não são as de hoje, em que Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, Jesus diz que ele perdoava os pecados e muitos não acreditavam que ele estava fazendo isso. E por isso ele curava fisicamente, o que demonstra a distinção entre a cura espiritual e a cura física. Tem momentos em que Jesus cura pessoas fisicamente para comprovar àquelas pessoas à volta que ele estava perdoando seus pecados. Não façamos da palavra de Deus uma brincadeira. Jesus multiplicou os pães, curou fisicamente as pessoas, curou espiritualmente as pessoas e venceu a morte física. Evidentemente, a morte eterna, ressuscitando no 3º dia e resgatando com isso todos os homens do pecado, da própria morte e do inferno. Cabe a nós dizer um sim a Jesus Cristo e o aceitarmos como Senhor de nossas vidas.